E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E depois de 4 meses parado, eu resolvi voltar aqui com o canal, né, por causa aí de alguns problemas pessoais. Eu espero que agora eu consiga ter alguma frequência por aqui, né? E bom, eu voltei com upgrade. Eu saí do i5 9400F e agora eu tô no i5 12400F. Eu vou falar aqui para vocês as principais diferenças entre eles, só que antes eu vou falar por que eu fiz esse upgrade. Eu estava tentando ficar o máximo de tempo aí com o i5 9400F, só que ele já estava sentindo aí, principalmente em alguns jogos pesados, como Fortnite, Warzone, ele já estava aí ficando bem cansado. Por exemplo, no Fortnite, tinha hora que a tela congelava, ficava uns de 5 a 10 segundos com a tela congelada, aí quando voltava eu já tinha morrido. Ou seja, não dá, né? Pra travar desse jeito. Umas travadinhas até que eu suporto, mas desse jeito que tava, ele já não tava dando conta, né? Aí eu resolvi fazer esse upgrade. E é bom também que eu vou ganhar mais margem aí com um processador melhor. Aí eu resolvi pegar o i5 12400F. Eu vou falar para vocês a principal diferença entre eles, né? Então eu vou falar aqui do i5 9400F. Ele tem 6 núcleos e 6 threads, uma litografia de 14 nanômetros, um clock base de 2.9 GHz e 9 MB de cache. Enquanto que o i5 2400F ele tem 6 núcleos e 6 threads, ele já tem o hyperthreading, o que é muito bom, principalmente para multitarefas, né? Ele tem uma litografia de 10 nanômetros, ou seja, uma arquitetura mais recente, isso é ótimo. Um clock base de 2.5 GHz e 18 MB de cache, ou seja, o dobro aí de memória cache. Isso é muito bom. Além de uma performance por núcleo bem mais forte do que o i5 9400F. E pessoal, eu adorei esse upgrade, tá? Eu já joguei alguns jogos com ele e ficou incrível, ficou muito bom. Eu vou deixar algumas fotos aí para vocês, né, de quando eu abri a caixa e vi a placa-mãe pela primeira vez, né? Vou deixar umas fotos aí para vocês. Placa-mãe linda, né? Tô falando agora um pouco aqui da placa-mãe. E você não precisa de uma B760M, tá? Você pode pegar uma H aí que já vai dar conta aí perfeitamente do seu i5 2400F, caso você queira aí esse upgrade. Por que eu peguei uma B760M? Porque, pessoal, eu gosto de investir um pouco mais na placa-mãe, né? Além de que ela é muito bonita, né? Ela tem ali alguns dissipadores no VRM, isso é muito útil, né? Para aguentar temperaturas mais altas. Por exemplo, caso no futuro eu queira pegar um i5 14600K ou um i7 14700K. Um i9 não, eu já não recomendo você colocar um i9. Apesar de que ela dá conta sim, mas eu não colocaria, por exemplo. Mas isso sou eu, tá, pessoal? Eu colocaria no máximo um i7 14700K aqui, que é um i7 aí da 14ª geração. Talvez no futuro eu coloque um processador desse, quem sabe, né? Vamos ver. Por enquanto eu pretendo ficar bastante tempo aí com o i5 2400F. E um detalhe legal aqui, que por exemplo, se você trava o seu FPS no i5 9400F, ele aguenta mais, né? Pô, aí vai dar menos trabalho para ele e tal. Mas se você travar o seu FPS no i5 2400F, pessoal, o jogo fica muito bom, né? O processador já é top, se você travar o FPS fica melhor ainda, porque vai estar usando mais dele e é uma coisa muito legal. E essa placa-mãe aqui também, ela tem, igual a TUF B360M, que é a minha placa-mãe anterior, né? Ela tem ali 4 slots de memória RAM, tem ali os dissipadores do VRM, tem dissipador ali, ela vem com um dissipador aí no NVMe, né? Para você colocar seu SSD NVMe, ela vem com mais portas USB, o que é muito bom, eu gosto bastante, por isso que eu preferi investir numa placa-mãe dessa, mas isso é pessoal meu, tá? É uma escolha pessoal, se você quiser você pode pegar uma placa-mãe H que vai dar conta perfeitamente desse i5 2400F. Pessoal, esse aqui é o meu setup, né? Ali está o PC, vou mostrar ele aqui para vocês, ó. Tá aí, ó, bonitão. Tá com um pouco de poeira ali, né? Não adianta limpar. Tem pouco tempo que eu limpei e já tá cheio de poeira. Daqui a pouco eu vou limpar de novo. Vou mostrar aqui atrás para vocês, ó. Olha o espelho dessa placa-mãe. Que lindo. Espelho simplesmente fenomenal, muito bonito mesmo. Eu tô aqui no meu canal, né? E sim, vocês repararam aí, né, que eu fiz outros upgrades também.
Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, né? Senão esse vídeo vai ficar enorme. Quero mostrar para vocês aqui no meu canal esse teste aqui, ó, do Marvel's Spider-Man Miles Morales. Vou clicar aqui para vocês verem. Esse aqui é um teste no i5 9400F, ARX 6600 e 16 GB de memória RAM. Eu vou mostrar para vocês as configurações que eu coloquei nesse teste. Aí eu vou fazer um teste igual no i5 2400F e na RX 6600 para vocês verem a comparação, para comparar aí se valeu a pena. Estou jogando o jogo nesse teste aqui em tela inteira, em Full HD 1920 por 1080, o i5 desligado ali, né, para a gente ver o máximo de taxa de quadros que vai atingir. Ali, métodos de pesquisa eu não utilizei nenhum. Suavização coloquei TA, escala de resolução dinâmica eu coloquei ele 75 Hz, né? Eu não sei se naquele caso ele fala 75 Hz, mas eu deixei ele em 75. Vou dar uma adiantada. Ó, coloquei ele na pré-definição muito alta e alterei ali embaixo a densidade do trânsito e densidade da multidão. Então eu coloquei ele para densidade muito alta e só alterei essas duas opções que eu coloquei no baixo. Essas opções de geometria elas vão diminuir os veículos, quantidade de pedestres que tem na rua. E isso é muito bom para diminuir o trabalho do processador, né? Ficando assim mais leve para ele rodar o game. Agora eu vou colocar aqui numa parte aqui já de gameplay para vocês verem. Olha o uso do processador, um uso bem alto, né? 80%, 75%, 90%. Tem partes aqui que chegam a 98% de uso, 100%. E vocês podem ver ali que o uso da RX 6600 ela fica variando, né, bastante. Uma hora está usando 99% de uso, outra hora está usando 70%, 60%. E quando é assim, quem está limitando o caso ali é o processador, né? O i5 9400F. Ou seja, se tivesse um processador mais forte, ele ia fazer mais quadros e o jogo ia ficar mais estável. Ou seja, nesse jogo aqui, se você quer mais estabilidade, mais FPS, você teria que trocar o processador, porque a RX 6600 já aguenta tranquilamente aqui esse jogo aqui do Miles Morales. Beleza, pessoal? Mas o mais ele roda muito bem, ó. Tá vendo? 80 FPS, 79, só vai ter que aguentar aí variações de FPS, né? Mas dá tranquilamente, né? Eu zerei esse jogo nessa configuração e dá para jogar assim. Se você travar o seu FPS fica melhor ainda, né? É o caso que eu falei. Agora com o i5 2400F, se você travar, você vai ter mais longevidade ainda. E isso é muito bom. Agora eu vou entrar lá no jogo, no Marvel's Spider-Man Miles Morales, e vou mostrar para vocês como que vai rodar o jogo nessa mesma configuração, né? Eu vou setar igualzinho, tá aqui com esse teste do i5 9400F, e vou setar lá no i5 2400F para vocês verem a diferença de performance. Pessoal, estou aqui no jogo e eu vou mostrar para vocês as configurações. Ó, aqui em exibição, o jogo tem Full HD 1920 por 1080, tela inteira, V-Sync desligado, né, pra gente ver aí o máximo de taxa de quadros que vai atingir. Aqui em Upscaling não estou usando nada, né, vai ser igual lá a configuração com o i5 9400F. Aqui em escala de resolução dinâmica, vou colocar aqui em 75, vou até aplicar aqui, eu tinha esquecido de colocar. Aqui em suavização, tá, TAA. Aqui em gráfico, ele fica personalizado. Ó, mas eu vou colocar aqui em muito alta e vou alterar aqui, ó, essas duas opções, ó, densidade de trânsito e densidade da multidão no baixo, por isso que fica personalizado, mas está no preset do muito alto e essas duas opções aqui no baixo. Depois eu vou aumentar elas para vocês verem como que fica. Então, ó, vou voltar aqui, ó, voltar aqui em exibição e gráficos, ó, vocês podem ver aqui, tá tudo alterado aqui. E agora vou colocar as informações aí do lado esquerdo aí da tela. Vocês podem acompanhar aí o uso do processador, né? E o uso aí da placa de vídeo, o uso de memória RAM, a taxa de quadros ali embaixo, o driver ali que é o driver atualizado, né? E vocês podem ver aqui que eu estou no mesmo prédio daquele lá do teste do i5 9400F. E olha o uso
do i5 2400F, pessoal. É um uso bem menor, é lógico, né? Não fica o tempo todo com esse uso mais baixo, né? Às vezes vai ter partes aqui que vai ter um uso mais alto, mas já dá para vocês terem uma ideia do quão melhor o i5 2400F é em relação ao i5 9400F. É bem melhor. E esse jogo aqui, o Spider-Man mais Morales, ele tá no preset mais alto, né? Que é o preset aí do muito alto. Só tá alterado aquelas opções lá de multidão. E vocês podem ver que mesmo assim, ele não empurra, o i5 2400F não empurra a RX 6600 para o seu máximo, né? Mas ele quase que empurra, ó. Vocês podem ver que praticamente ele empurra. Só que de vez em quando dá umas oscilações. Olha agora, foi 88%, 87%. Mas tá bem suave, né, pessoal? Não precisa deixar o uso da placa em 100% se a gameplay tá boa. Né? Igual vocês podem ver ali, ó. 100 FPS, 90, 130. Né? Dá umas osciladas bruscas e não atrapalha em nada. Vocês podem ver que a linha de frame time ela tá até que bem boa. Tá uma linha bem legal. E não é só nesse jogo que melhorou. Né? Ele, além de melhorar aqui no Spider-Man Miles Morales, ele melhorou muito também no Fortnite. O Fortnite tá lisão, tá muito top mesmo. Parou com aquelas travadas de 5 a 10 segundos. Depois, quando eu voltava, os caras já tinham me matado, né? Então parou com aquilo, o jogo tá muito mais liso, o FPS tá mais alto, tá muito mais estável. Não só nele também, né? O Warzone, o jogo tá mais estável. Tá muito melhor, pessoal. Realmente o processador é muito melhor você ter mais margem no processador do que em placa de vídeo. E sim, placa de vídeo também é importante. Eu não estou falando que não é, mas eu prefiro ter uma margem melhor no processador. E agora eu vou voar um pouquinho ali perto aqui dos pedestres, né, para vocês verem como é que fica aí o desempenho. Ó, fica bem legal, o FPS continua alto. Eu vou aumentar um pouquinho aqui agora aquela opção de multidão. Vou mostrar para vocês como é que fica. Ó, densidade de trânsito. Vou colocar aqui no médio, densidade de multidão. Vou colocar aqui no médio. Ó, aplicou aqui. Ó, coloquei no médio. Ele deve estar aplicando ainda. Olha isso, olha como que essa opção é pesada, pessoal. Mas eu acho que ele estava aplicando ainda, né? Ó, porque não faz nenhum sentido ter abaixado tanto aquela hora. Eu vou voltar lá para trás. Ó, e já deve ter normalizado, né? Porque não fica daquele jeito. Eu joguei antes com a densidade do médio, não ficava daquele jeito. Ó, o tanto de pedestre aqui, ó. Aqui tem muito, ó. Tá vendo? E olha o uso do processador. Olha como é que tá bem melhor. Tá vendo? Aquela hora ele tava meio que aplicando, só se é que eu posso dizer assim, tá? Não ia ficar daquele jeito. Óbvio que aquilo lá foi um caso isolado, não ia ficar daquele jeito. Tá muito top, pessoal. Eu lembro que quando eu colocava no médio no i5 9400F com o FPS travado, não ficava legal. Ele não aguentava muito bem, era bem melhor jogar no baixo. E aqui você pode jogar com essas opções no médio tranquilamente. Ó, fica bem melhor. Agora eu vou colocar aqui rapidinho qualidade alta. Pronto, agora o jogo está todo no muito alto, tanto que aqui já mudou, está no maior preset aí do jogo. Agora vamos ver, ó. Tanto que agora, para colocar no alto, aquelas opções de multidão e de trânsito, ele não deu aqueles stutters absurdos, né? Realmente aquilo lá foi um caso isolado, não ia ficar daquele jeito. Olha que top, pessoal, se você quiser jogar com densidade de multidão no máximo, né, e a densidade de trânsito no máximo. Roda filé, roda muito bem. O uso fica mais alto, né, obviamente, mas roda muito bem, roda bem melhor. Eu vou travar aqui o FPS para vocês verem. Olha a quantidade de pedestres, pessoal, e o processador está aguentando muito bem. Realmente está muito, muito bom. Processador fenomenal. Vou travar aqui o FPS para vocês verem. Vou travar aqui na taxa de atualização do meu monitor, 75.
Ó, travei. Vamos ver aqui, vai voltar ao normal. Não vai ficar desse jeito. Porque não faz sentido, né? Se eu travei o FPS, por que ele vai ficar desse jeito? Se eu fico sem travar, ele tava com o FPS alto. Parece que ele deu... uma bugada aqui, né? Vamos ver se vai estabilizar. Ok, parece que não quer estabilizar. Ó, agora estabilizou. Aí, ó. Agora estabilizou, pessoal. 75, tá vendo? 75 liso. Ó, se você quiser travar o seu FPS, ó, se o seu monitor for 75 Hz, se ele for 60, você pode travar 60 também, que fica muito bom. O jogo tá muito liso, pessoal. Ó, muito liso, muito liso. Agora eu vou travar um pouco a 60, para vocês verem como é que fica. Ó, travar aqui a 60. Será que vai demorar para estabilizar? Se travou a 75, trava a 60 de boa. E é bem melhor travar porque temperaturas menores, né? Aumenta a vida útil dos componentes. Gameplay mais limpa, né? Mais estável. Isso é muito bom. Eu gosto de fazer os testes com o FPS travado, pessoal, pra gente ver o máximo de performance das peças. Mas eu gosto de ressaltar de vez em quando que travar o FPS é bem legal. Daqui a pouco vai estabilizar, né? Eu espero que estabilize. É para mostrar para vocês que travar 60 FPS também é uma boa. Vai, estabiliza logo. Aí vai da sua escolha, né? Se você quer jogar com o FPS travado ou com o FPS destravado. Mas se você joga aí casualmente, é bem legal você travar o seu FPS, né? Tirar o MSI Afterburner da tela e se divertir. Né? Pois é um game aí muito legal. Tem como eu até fazer acrobacias aqui, eu lembro, só que eu esqueci como é que faz. Eu zerei esse jogo e depois praticamente não joguei ele. Mas ó, agora estabilizou. Tá vendo, pessoal? Agora vocês podem se divertir também com o seu jogo travado a 60, que fica muito bom. Fica bem melhor do que no i5 9400F. Então foi um upgrade muito válido, pessoal. Upgrade fenomenal. Eu fiquei com o i5 9400F por cerca de quase 3 anos. Né? Em agosto agora ia fazer 3 anos que eu ia ter ele. Então foi quase 3 anos aí com o i5 9400F. Fiquei muito feliz, processador muito bom, fez eu ser muito feliz com ele. Eu não me arrependo de ter comprado ele, pois eu tinha um i3 9100F e de um i3 9100F para o i5 9400F é um upgrade muito válido, né? Eu saí de um 4 núcleos e 4 threads para um 6 núcleos e 6 threads. E isso é muito bom, fez muita diferença. E o upgrade, uma coisa boa desse upgrade, pessoal, de ter saído do i5 9400F para o i5 2400F é que eu pude setar minhas memórias RAM para 3200 MHz, que antes eram setadas a 2666 MHz por limitação de placa-mãe e de processador. Então agora eu jogo com as minhas memórias a 3200 MHz, o que é muito bom. Agora eu vou destravar aqui o meu FPS. Vou colocar aqui em 0. Ó, coloquei em 0. Daqui a pouco ele vai dar uma estabilizada e vai voltar a lente frame time ao normal e FPS ao normal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que eu tenha te ajudado, né? Caso você esteja querendo fazer aí um upgrade ou caso você esteja montando seu PC do zero, né? Que você possa tirar aí suas conclusões.
Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por terem assistido. Se você gostou, deixe seu like, né? Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, vai ter muitos testes aqui no canal. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar sobre o i5 9400F e o i5 2400F é a questão do TDP. Ambos têm um TDP de 65 watts. Ou seja, mesma coisa, né? Meu cooler ali da Cooler Master deu conta deles. Eu vou mostrar para vocês qual cooler que é aquele. Meu cooler é esse aqui, pessoal. Aqui tá a caixinha dele, ó. Um cooler aí excelente, né? Vocês puderam ver ali a questão de temperatura, né? A temperatura lá ficou muito baixa. E o cooler padrão, né, que vem na caixinha tá aqui, ó. Tanto que eu nunca tirei. Né? O do 2400F também tá aqui. Você não precisa de um cooler desse, tá? O cooler padrão já dá conta, né? Que vem na caixinha do processador. Só que eu gosto de manter as temperaturas ali baixas, né? Eu gosto de aumentar a vida útil aí dos componentes. Aí eu decidi pegar esse cooler aí, né? Já tem um tempão que eu tenho ele, né? Se eu não me engano, eu já comecei o canal com ele. Ou não. Perdão, não comecei o canal com ele não. Tanto que tem até um vídeo aqui no canal fazendo um unboxing dele. Então não comecei o canal com ele. Mas já tem bastante tempo que eu tenho ele. E é um cooler excelente, pessoal, vale muito a pena. Eu vou deixar o preço que eu paguei aí no i5 2400F e na placa-mãe que é a B760M ED4. Lembrando que você não precisa de uma placa-mãe dessa, tá? Uma placa-mãe H já suporta aí o i5 2400F tranquilamente. E pessoal, quero mostrar aqui uma coisa para vocês, ó, que é isso aqui, ó. Fiquem ligados aí no canal que vai ter vídeo desse pacote aqui. O que será que é? Vocês conseguem adivinhar aí o que é? É uma coisa top, hein? Eu tenho aí alguns planos, né? Tanto para o meu PC que tá ali, quanto para essa maravilha que chegou aqui para mim. Então fiquem ligados aqui no canal, né? E eu quero agradecer a você, né? Que se inscreveu aqui no canal, mesmo sem eu postar vídeos e tal, né? Sem ter uma frequência boa. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui no meu canal, antes de eu finalizar aqui o vídeo. Aqui tá o meu canal, ó, tem vários testes aqui, ó. Vocês podem procurar aí, ó. Tem vídeo da minha cadeira gamer. Tem bastante testes aqui, ó. Espero que vocês curtam aí, né? E vai ter muito mais, pessoal. Tô com umas ideias aí bem boas, né? Eu espero que vocês curtem e aproveitem aí os vídeos. Olha aí minha cadeira. Muito top, né? Tem um vídeo dela aqui no canal e aproveitem. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.